Pessoal, hoje a gente vai continuar aí nossos conceitos de ondas e a gente vai ver hoje interferência em ondas luminosas. Thomas Young, ele viveu entre 1773 e 1829, mas no ano de 1801 ele resolveu parte do problema com a natureza da luz, mediante experimentos. Nessa época, a definição sobre a natureza da luz era, na realidade, uma guerra científica, né? Vários cientistas achavam que a luz era um corpúsculo e vários outros achavam que a luz era uma onda, né? Vamos lá. Esse aí, ó, carinha do Thomas Young. Então, o primeiro experimento que ele fez, o que ele trabalhou? Ele incidiu luz sobre um pequeno orifício e observou que a luz sofria difração. E difração é um fenômeno que ocorre em ondas. Aí ele fez um segundo experimento. Ele incidiu luz sobre duas fendas e observou que a luz sofria interferência, que é outro fenômeno ondulatório. Então vamos lá, o primeiro experimento. Então aqui, ó, ele incidiu luz. Quando a luz venceu o obstáculo aqui, que era essa fenda, o orifício bem pequenininho, ela começou a difratar, até atingir um anteparo. Aí no anteparo, foi possível observar o aparecimento de faixas luminosas de diferentes intensidades. Essa consequência é explicada pela difração de ondas, né? Então ele conseguiu identificar no anteparo uma intensidade maior de luz aqui no centro, e conforme ia se afastando desse centro, a intensidade ia diminuindo. Esse experimento ficou conhecido como o experimento da fenda simples. E aí teve o segundo experimento, que aí ele colocou um segundo obstáculo, possuindo duas fendas. E a partir desses dois obstáculos, a onda vencia esses obstáculos, difratando, e aí acontecia interferência entre essas ondas, chegando aqui até um anteparo e formando pontos de máximo e pontos de mínimo luminoso, né? Então no anteparo foi possível observar áreas claras e escuras se alternando, chamadas de franjas de interferência. Nas franjas claras ocorre interferência construtiva, e nas franjas escuras ocorre interferência destrutiva. Nesse tipo de experimento ocorre tanto a difração como a interferência das ondas luminosas. Então, o experimento da dupla fenda de Young. Vamos analisar ele aqui. Então, nesse experimento é possível calcular o comprimento de onda da luz incidente. Então, olha, admitindo que A está aqui e B são as fendas, que D é a distância entre essas fendas, a gente tem L, que é a distância do anteparo até as fendas, a gente tem Y, aqui o Y, que é a distância da franja central até o ponto P, e a gente tem o ΔD, que é a diferença de caminho entre a luz que passou pela fenda B e pela fenda A, ou pela fenda A. Sendo esse L aqui, ó, o comprimento, a distância entre as fendas e o anteparo, muito maior do que a distância entre as fendas
a gente vai ter que esse AP é praticamente igual à distância DP. Então a gente tem interferência construtiva, igual a gente viu na aula passada, quando a diferença de caminho é múltiplo par de lambda sobre 2. Ou zero, né? Ou não tem diferença de caminho. E a gente tem interferência destrutiva, quando essa diferença de caminho é um múltiplo ímpar de lambda sobre 2, de meio comprimento de onda. Então olha só. O ângulo alfa, está aqui, ó, indicado na figura, ele é muito pequeno. Então, o seno desse ângulo vai ser aproximadamente a tangente desse ângulo. Do triângulo, aqui, ó, ABD, aqui, ó, ABD, está em amarelo aqui, a gente pode tirar a relação de que o seno desse ângulo vai ser igual a tangente desse ângulo, que vai ser igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, delta D. Cateto adjacente, o D. No triângulo CPO, esse em verde, se a gente calcular a tangente dele, vai ser Y sobre L. Então, olha só, do triângulo retângulo ABD, a gente tem a relação que a tangente é ΔD sobre D, e do triângulo CPO, a gente tem que a tangente é Y sobre L. Então, ΔD sobre D é igual a Y sobre L. Então, ΔD vai ser D vezes Y dividido por L. E desse ΔD, que é igual a D vezes Y dividido por L, sendo ΔD igual a N lambda sobre 2, a gente substitui N lambda sobre 2 em ΔD, a gente vai ter que N lambda sobre 2 é igual a D vezes Y sobre L. Isolando o lambda, a gente vai ter que o comprimento de onda vai ser 2 vezes D vezes Y dividido por N vezes L, que a gente chama de comprimento de onda de Young. Outro fenômeno que ocorre em ondas é a ressonância. Todo corpo possui frequência ou frequências naturais de vibração livre. Essas frequências naturais são determinadas pela composição, pela forma e pelas dimensões do corpo. A ressonância ocorre quando um sistema ou corpo recebe energia com frequência igual à sua frequência natural. Assim, o corpo ou sistema passa a oscilar mais devido ao aumento da amplitude do movimento. A ponte sobre o rio Tacoma, em Washington, foi destruída em novembro de 1940, após sua estrutura entrar em ressonância com um forte vento, fazendo-a vibrar em modos longitudinais ao longo de seu comprimento e para os lados. Essa é a ponte, né? E ela não conseguiu resistir à ressonância. Aí estão as referências que foram utilizadas na construção desses slides. E na próxima aula a gente continua aí com a acústica.